Galera, tô aqui na casa da minha tia e do meu tio, onde eu trouxe o Angel para ficar esse início dessa transição da minha vida. É muito louco porque essa tia minha, ela é a irmã mais nova do meu pai, tem um carinho muito grande, pô, viu nascer, crescer, enfim, temos um carinho muito grande um pelo outro. E recentemente ela passou por uma situação que fez mudar muito a minha mente. Acredito que ainda mais a vida dela, né? Essa experiência, tudo que ela veio passando. E serve de muito exemplo para minha vida, né? E eu sempre tive a curiosidade de entender o que realmente ela passou, e não só o que passou, mas assim, detalhes do que fez ela entender a vida de uma forma diferente. Hoje, numa troca de ideia, logo cedo, eu perguntei se ela poderia compartilhar isso com a gente. Ela falou que tranquilo. Eu acho que vale muito a pena, né, passar isso aqui, que encaixa com aquilo que eu venho buscando, e eu acredito que vai servir de muito exemplo, de muita inspiração para a vida de vocês. É a minha tia Rosângela. Então vou sentar aqui, trocar uma ideia, e queria que você compartilhasse um pouco, desde o início ali, de uma forma bem natural, e compartilhar com a gente. Certo. Foi um tanto assim, turbulenta o início da descoberta. Por quê? Porque eu senti um nódulo no meu peito e foi muito avesso a tudo que se fala de características de câncer de mama. Não teve enrugamento, não teve retração de bico, não teve pele diferenciada, não teve nada. Só um nódulo muito dolorido, muito dolorido. E como eu sou muito assustada com questão de doença, eu perguntei pro meu marido se ele sentia também o nódulo. Ele falou, sim, sinto. Aí eu fiquei assustada demais. No dia seguinte eu tinha que ir trabalhar, mas liguei na escola, eu sou professora, e corri lá no meu plano de saúde, contei a história para as enfermeiras e elas me encaixaram com a médica. Aí a médica me pediu ultrassom, me pediu uma mamografia, fiz os dois, e a médica que fez o ultrassom falou que não era nada, que aquilo não era nada, que eu podia ficar sossegada, que não era nada. Fiquei super feliz, achando que não era nada, porém o nódulo continua ali. E ele não diminuiu, pelo contrário, começou também um nódulo na axila, que já não era uma coisa boa, né? Então parecia que eu dormia em cima de uma íngua gigante, de tanta dor. Doía o peito e doía a axila, que são os linfonodos, né? E que nada mais é que uma íngua, né? Aí eu fui novamente pro médico, procurei dessa vez um mastologista que cuida disso, né? E aí ele falou assim, olha, você vai repetir os exames novamente, só que não faça no mesmo lugar que você fez, faça em outro lugar. E é demorado para você conseguir marcar os exames, para sair os exames e tal, mesmo sendo plano de saúde, né? E remarquei e fiz em outro lugar, saiu o resultado. Aí vai eu novamente levar os exames para o médico. Daí ele falou assim, olha, de fato é um câncer, né? E você vai ter que procurar um oncologista agora e ver o que vai fazer. E eu fiquei perdidinha, porque eu não sabia que caminho tomar, né? Não sabia para onde ir, não sabia o que fazer. E eu falo sempre que Deus põe anjos na nossa vida. E aí a gente correu lá pro nosso plano de saúde, né? Pro PA do plano de saúde. E tinha uma enfermeira lá que eu falo que é um anjo de Deus na nossa vida. E ela me orientou tudo o que eu tinha que fazer, procurar um oncologista, tudo certinho. Procurei um oncologista, marquei a consulta, foi outra demora, né? Então você fica assim, angustiada. E eu estava trabalhando na época, né? Estou hoje novamente, graças a Deus, depois de um período grande parada. Mas aí eu estava trabalhando e a cabeça assim, você não consegue trabalhar, você não consegue pensar em nada, você fica atordoada, né? Aí chegou o dia do oncologista, daí ele
falou assim, de fato é um câncer, vai ter que fazer o tratamento e tal. Só que na oncologia são 2 médicos que tratam da gente. O oncologista que trata da sua quimioterapia e o outro que trata do seu dia a dia, né? Aí ele me falou que eu teria que passar pelo outro que trata da quimioterapia. Aí foi mais 5 dias esperando, trabalhando, com a cabeça assim, tudo atordoada, né? Aí, beleza, chegou o dia de passar com o oncologista que cuida da quimio. Aí ele falou como seria a quimio. Eu falei, doutor, quando começa? Ele falou, hoje mesmo. Não tive nem tempo, assim, de assustar. Ele falou assim, puxa, eu vou fazer quimioterapia, né? Eu tinha, na época, eu trabalhava de PSS no estado como professora e professora do município também. Então, eu tinha que pegar 2 atestados, levar, protocolar. Aí eu saí correndo, fui até para o centro, protocolei os 2 atestados. A minha quimioterapia era às 2h da tarde. Eu não sabia o que comer, eu não sabia o que não comer. Aí tomei uma vitamina leve, só voltei. E chegando lá, o meu esposo não podia ficar comigo naquele momento. Aí uma amiga nossa foi ficar comigo. Aí antes da quimioterapia se mede a temperatura, vê a pressão, e a minha pressão é muito baixa. E com aquela correria toda, sem comer nada de sal, estava mais baixa ainda. Aí a enfermeira falou assim, olha, ela não pode começar a quimioterapia assim, ela precisa comer alguma coisa salgada para aumentar a pressão. Aí vai minha amiga buscar alguma coisa salgada, aí comi algo salgado e começou a sessão de quimioterapia. Tudo para mim foi uma curiosidade, porque eu não sabia o que esperar, né? Eu fiquei muito triste só porque eu sabia que vinha muito enjoo e vômito. E eu também não quis procurar nada na internet de sintomas de quimioterapia. Eu acho assim que quando você vai fazer um tratamento, não vai buscar na internet quais são os sintomas, porque aquilo é tudo assim, sugestões para você desenvolver depois. Uma mulher no YouTube falou, eu achei que eu ia vomitar igual horrores, né? Ia vomitar horrores. E não foi desse jeito. Graças a Deus eles dão remédio também pra gente. É claro que o estômago não fica como você é normalmente, que você nem lembra que tem estômago, né? Quando você faz a quimioterapia, você dava 5 horas da tarde, aí o estômago parecia que virava. Virava, instantaneamente ele virava. Sim. E aí começavam os enjoos, começava, mesmo com remédio, tudo, um pouco de vômito, e foi uma parte assim bem difícil. Aí o médico falou que no 15º dia meu cabelo ia cair. Aí eu falei assim, eu não quero ficar igual aquelas mulheres que ficam naquele amor pelo cabelo, que fica com aqueles fiapinhos de cabelo e cuidando deles, né? Então eu peguei, fui cortar o cabelo curto. Hoje eu até me arrependo porque eu vi umas pessoas fazendo vários tipos de corte de cabelo que eles gostariam de fazer e não tinha coragem, né? Ah, tá. Já ia testando algumas paradas que sempre pensou e não tinha coragem. E utilizou daquele momento para aproveitar. Eu não fiz isso. Eu queria ter feito. Depois pensei, falei, puxa, podia ter feito isso, né? Eu já cortei direto o cabelo curtinho. Sim. Aí o meu marido, o tio, me deixou lá no salão. E daí eu tava com o cabelo comprido, bonito, bem legal, era o cabelo. Daí quando ele voltou pra me buscar, eu falei, nossa, deixei uma mulher no salão, peguei outra, né? Sim. Aí já começaram as mudanças, né? O cabelo curto. E aí deu o 15º dia, não caiu os cabelos, daí teve uma tarde que eu percebi que os cabelos estavam caindo. Sim. Daí foi a tarde inteira, assim, escovando o cabelo e caindo o cabelo. E doeu muito, que tem gente da foliculite. Inflama a raiz do cabelo. E eu fui essa sortuda, né? Tive a foliculite. Então doía demais o cabelo, assim. Você penteava, doía, passava a mão, doía. Então aquela tarde caiu um monte de cabelo. Daí o tio chegou à noite, eu falei assim, amor, olha, tava com um monte de falha no cabelo. Eu falei assim, agora tem que raspar, né? Não vou ficar com aqueles fiapinhos, não, que eu acho horrível. E também não queria ver meu cabelo caindo no travesseiro, na Resumindo, roupa, você né? queria eliminar aquilo de uma vez por todas, já que tem que enfrentar, vou enfrentar de uma vez. Exatamente. Daí, à noite, meu marido raspou meu cabelo comigo, né? Raspou o cabelo, a gente brincando, tudo de boa. E eu achei que pra ele tinha sido de boa, né?
Aí no outro dia eu passei mal na primeira quimio, me inflamou a garganta, né? A imunidade abaixou, inflamou muito minha garganta, sofri demais. E aí eu chorei com ele, abracei com ele, chorei. E ele chorou comigo também e falou assim, amor, foi muito difícil cortar seu cabelo, raspar sua cabeça ontem. No caso, difícil. Ele estava ali naquele momento enfrentando de uma forma onde ele precisava passar uma força para você e não transparecer a dificuldade que ele estava tendo também. Exatamente. Porque, no caso, você estava enfrentando uma dificuldade ainda maior, né? Exatamente. Sim. Ele quis ser forte para passar você... força para mim. Né? Exato. Mas eu sei que foi muito difícil para ele também. Uhum. Foi assim, um companheirão, me ajudou em todas as horas. Você conhece o tio, conhece a pessoa que ele é, né? Sim. E ele não arredou um pé do que ele é, não. Ele é uma pessoa muito querida, tem os defeitos dele, mas assim, é querido demais, é amigo demais, companheiro demais. E na doença foi assim, potencializado isso. Tudo isso foi muito potencializado. Ele se desdobrava em trabalhar e me dar atenção, né? Sim. Várias vezes liguei para ele passando mal e ele teve que vir me acudir, né? Várias vezes. Lugares que eu fui um dia na nutricionista achando que eu ia poder voltar sozinha até ele no serviço dele que era pertinho. Não consegui, passei mal, ele teve que me buscar. Então foi assim, muito sofrimento. Uma luta constante. Isso, pra mim e pra ele. Sim. Né? Pra nós dois. E aí foram 8 sessões de quimioterapia. Quanto tempo essas 8? Deu 6 meses. 6 meses. 6 meses de você descobrir que estava com câncer e já vivendo tudo isso. Deixa eu ver, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Não, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. 6 meses. 6 meses. Porque eu descobri e já fui direto pra quimioterapia. Sua vida mudou completamente em 6 meses. Uhum. Aí a gente também ficou inseguro, né? O médico falou assim, olha, tem que tomar cuidado, porque vai abaixar a imunidade e tal, né? E aí a gente participa de uma igreja, você sabe, né? E a gente pediu pro pastor avisar o pessoal para não vir visitar, porque a gente ficou com medo da imunidade baixa, alguém passar alguma coisa, né? Mas eu vinha daquele movimento assim de trabalhar o dia todo. Pra zero. Pra zero. Foi terrível também. Sim. Aí eu falei pro tio, não, liga lá pro pastor de novo, fala que se o pessoal não estiver doente, que pelo amor de Deus venha visitar. Aí começaram as visitas. Okay. Aí foi muito bom, as mulheres da igreja me ajudaram demais, as amigas à parte também, muito presente. Como eu disse pra você, né, Gessé? Muita gente se afastou, né, porque não sabe lidar com a situação. Eu até entendo. Hoje eu entendo que é difícil para algumas pessoas, né? Tanto que quando eu descobri que estava com câncer e ia contar para as pessoas, eu tive que acalmar as pessoas, eu tive que... O efeito ao contrário, em vez das pessoas te acalmarem por aquilo que você estava passando, elas ficam de uma forma sem reação. Exatamente. E saem, né? Saem de perto, entendi. Até assim, uma colega que estava me dando carona, né? Eu contei pra ela deu uma freada na hora, assim, como assim? Falei, calma, é só câncer, só. Assusta, né? Assusta. Nada demais, não, é só câncer. Então, naquele momento, eu queria ouvir assim, puxa, é difícil, mas vai passar, né? Se precisar, a gente tá com você. Você ouve as mais diversas coisas, menos isso, né? Então, eu sei que é difícil para as pessoas na hora que estão assim... Acaba ficando sem reação, sabendo, né? como que você tá com essa doença, né? Mas você, tipo assim, o que a pessoa, no meu caso, e eu julgo também que muita gente quer ouvir, é assim, olha, é difícil, mas vai passar. Porque essa conversa, não, hoje tem cura, não sei o quê, tudo isso a gente sabe, mas não é isso que a gente quer ouvir naquele momento. Exato. Né? Então foi uma coisa difícil pra mim essa daí também. Certo. E depois de 6 meses que eu terminei a químio, eu terminei em dezembro de 2017, em janeiro de 2018 eu tive que retirar a minha mama. Correto. Né? Então foi um choque pra mim, porque eu fiz toda a quimioterapia achando que ia preservar a pele da mama
e já ia refazer a mama, né? Aí o médico me falou, eu precisei trocar de médico nesse período, né? Um médico maravilhoso que eu peguei, o Dr. André, e ele, na primeira consulta com ele falou assim, não vamos poder preservar a mama. Ele disse, nem o bico, porque o tumor era muito grande, para deixar uma margem, precisa deixar uma margem de pele para preservar, né? Para ter cuidado para o câncer não voltar, então não teria como salvar a mama. Aí foi meu segundo choque, porque eu achei, eu toda iludida achava que ia preservar a mama, a pele da mama ia fazer. Então foi um segundo choque, chorei uns 3 dias, mas daí me acalmei também, aí eu falei assim, não, é o melhor para mim, vamos fazer, né? E durante todo o tratamento também eu tive os momentos difíceis, assim, mas eu levei bem, graças a Deus, né? Certo. Levei bem, teve momentos de desânimos, momentos melhores, mas foi bem. E aí eu foi a minha segunda cirurgia, mas assim, de porte grande, foi a primeira cirurgia que eu fiz na vida, né? E aí voltei, a recuperação foi boa e tal. E depois da cirurgia, eu ainda tive que fazer radioterapia, né? Essa daí foi mais tranquilo, fisicamente, mas emocionalmente foi muito difícil para mim. Não foi uma coisa fácil. Apesar de rádio, ela ser assim uma coisa indolor na aplicação, né? Eu tive problemas nos dentes, que o dentista disse que não, mas com certeza na época eu nunca tive problema nos dentes. Eu tive vários probleminhas, radiodermatite, que ficou tudo vermelho, coçou tudo, né? E isso quer dizer, uma série de mudanças emocionais, corporais também, né? Que vão acontecendo, são vários pontos que você vai tendo que aprender a lutar, né? Exato. E que faz você, eu acredito que faz você repensar muito no valor da vida, muito, né? O sentido da vida, né? Sim, porque eu vinha assim, eu trabalhava em Paissandu, que é uma cidadezinha bem próximo daqui, né? E aqui em Maringá. Então de manhã eu trabalhava aqui em Maringá, aí eu terminava 11h25, não, 11h30, às 11h35 o ônibus estava passando na esquina, então eu saía que nem uma louca de microfone, que eu dou aula com microfone, jaleco, tudo pendurado de bolsa, que nem uma louca, correndo atrás do ônibus para pegar outro ônibus para ir para Paissandu, né? Aí chegava em Paissandu, aí era mais a tarde toda dando aula, então tipo assim, não tinha tempo para respirar, não tinha tempo para fazer uma atividade física, não tinha tempo de fazer nada, né? E é engraçado porque encaixa bem no que eu falei no vídeo anterior, né? Falando uma conexão no que a gente está vivendo hoje por conta da pandemia, né? Eu citei sobre a gente parar para pensar, parar para refletir. Quer dizer, cada pessoa tem uma situação que passa na vida, né? Hoje está sendo mundial, mas quantas pessoas não passam isso ou passaram isso anteriormente, né? Que fizeram a gente parar para pensar, o que eu tô fazendo com a minha vida? Exatamente. Né? Tipo, o que eu tô fazendo com o meu tempo? O que eu tô fazendo com as pessoas que estão em volta de mim, né? Quais são as minhas... enfim, como que eu tô lidando com a minha própria vida, né? Tipo, utilizando ela de uma forma correta ou não. E isso foi fazendo você refletir, né? Porque você tinha um estilo de vida onde frenético, correria total. Lógico, você como professora tem um dever muito grande, né? Uma responsabilidade muito grande em passar um ensino para pessoas, futuros profissionais, futuras famílias também. É um valor muito grande, porém você estava deixando a sua vida de lado, né? Exatamente. Exato. É igual a gente vê, só um parênteses, né? Igual a gente vê muitos professores que trabalham um monte como eu trabalhava, cuidando dos filhos dos outros e os filhos deles ficando, porque tem que levar a vida, né? Exato. Enfim, voltando... Forte isso, né? Exatamente, mexe muito comigo essa questão. E só que eu não via que eu fazia igual, só que comigo, né? Exato. Eu fazia o mesmo, só que comigo. Aquela questão de você julgar o outro e sentar em cima do seu rabicó, né? Então eu vi que eu estava só correndo atrás do vento. Porque hoje eu trabalho só um período, só meio período, né?
hoje não por conta da pandemia, mas assim que eu parei de trabalhar, que eu fiquei parada, né, no afastamento por conta do tratamento, né, eu pude tem um centro esportivo aqui perto de casa, eu pude fazer hidroginástica, pude fazer pilates, me relacionar com pessoas que eu nunca tinha conhecido, né? E são coisas que eu sempre passava ali perto do centro esportivo, olhava, morria de vontade e não tinha tempo de fazer, né? Tem um centro esportivo totalmente de graça aqui, as coisas, né? Oferecem coisas de qualidade, atividades físicas de qualidade e não tinha condições de fazer, né? E hoje como eu disse, hoje não por conta da pandemia, mas assim, na atual situação eu posso, né? Eu estava fazendo, até a pandemia começar, estava fazendo as atividades físicas, está sendo muito bom para mim. Sim. E por que mudou? Tá certo que caiu um pouco o financeiro, mas vale a pena? Vale muito a pena. Vale muito a pena porque hoje eu vivo também, né? Exato. Até porque eu não me vejo, até fisicamente eu não sou mais a mesma para fazer aquela correria que eu fazia antes. Eu tenho as minhas limitações, físicas nem tanto, mas emocional, porque o emocional ficou muito abalado também, né? Eu tive outro câncer depois, né? Tive o câncer... Uma nova luta, né? Não tinha dado 1 ano que tinha feito toda a cirurgia, todo o tratamento. Aí foi literalmente uma nova luta, porque eu não sei o que acontece comigo, mas eu tenho que provar que eu tô doente, né? Vai pela segunda vez ter que provar novamente que tá doente. Vai no médico, não é nada. Vai no outro, não é nada. Aí até que uma enfermeira abençoada falou assim, olha, vai com essa médica aqui e tal, que ela é muito boa. E eu contei a situação para ela do que vinha acontecendo. Ela falou assim, de jeito nenhum, nesse jeito que você tá, vai fazer um procedimento lá, ou se não, já cirurgia direto. Caraca. E daí eu ia fazer o procedimento, que eu não lembro o nome agora, daí eu falei assim, olha, quer saber? O procedimento é centro cirúrgico, é anestesia, tudo, então eu vou fazer a cirurgia, esterectomia, que tira o útero, ovário, tira tudo, né? E vou fazer tudo então, porque eu vou passar, porque se não desse câncer, não precisava passar, mas se desse, precisava passar por uma nova cirurgia. E como eu já tinha as evidências todas claras que era um novo câncer, porque eu tinha pesquisado todos os sintomas, falei, vou fazer a cirurgia de vez. Sim. E foi batata, né? Fiz a cirurgia, o material foi para laboratório, aí veio novamente, carcinoma, né? E é um câncer. Aí eu falei assim, foi o medo tudo de novo, né? O medo de ter que fazer químio novamente, o medo de fazer... A rádio é mais sossegada, mas a rádio também novamente, né? E graças a Deus, como não atingiu os linfonodos, aí não precisou da químio, só a radioterapia e a braquioterapia, que é um tratamento terrível. Foi assim, eu me escapei da químio, mas entrei nessa braquio aí, que é muito ruim. É outra forte. É outra forte. Um tratamento 3 dias recebendo radiação. E a radioterapia, também constrangedor, tinha que baixar a calça, às vezes era homem que fazia o procedimento, então era uma coisa chata, né? E fiz a cirurgia, olha, não posso dizer que senti uma dor, não senti dor nenhuma, não posso reclamar de dor, a recuperação foi ótima, eu fiz a cirurgia e daí aconteceu um negócio interessante, né? Nem sei se eu te contei isso. Assim que eu cheguei da cirurgia, não pôde ficar ninguém comigo dessa vez. E aí a moça chegou, eu voltei por volta das 5 horas pro quarto. Aí a enfermeira chegou e deixou a comida lá. Ela falou assim, vou encostar a comida aqui na parede, depois você pega. Nem ela nem eu pensamos, né? Recém-operada, voltando da cirurgia. Aí eu pensei assim, por conta da minha pressão ser baixa, eu falei, vou comer pra não dar tontura, né? Acabei de fazer cirurgia, vou comer, eu nem tava com fome, só pra não dar tontura por causa da pressão baixa. Sim. A esperta, ao invés de tocar a campainha pra enfermeira vir, eu achei que eu já tava bem, né? Aí levantei e fui pegar a comida, no que eu levantei, bleft, desmaiei, caí no chão. Acabada de voltar do centro cirúrgico.
com a barriga aberta. Graças a Deus não aconteceu nada, só ficou parecendo uma cena de filme. Eu lá gritando, deitada no chão, com a porta fechada, sozinha, gritando, enfermeira, enfermeira. Você teve, eu não sei se foi no primeiro câncer ou no segundo, que você acabou criando uma amizade lá dentro, né? Foi no primeiro. Uma amizade com uma mulher também que estava lutando contra o câncer e era uma pessoa que estava vivendo a mesma situação que você e você podia compartilhar sobre toda essa experiência, né? E uma ajudar a outra pelo que estava passando. E enfim, me conte um pouco, conte pra galera aqui como que foi pra você isso, né? Porque a gente compartilha com a galera que tá fora é uma coisa, mas pra quem tá ali com você e entende exatamente o que você tá passando, é totalmente diferente, Sim. né? E teve uma situação aí também que fez você precisar ser ainda mais forte. Sim. Então, foi a Adriana. Essa foi uma amiga que eu fiz na rádio, né? Eu tinha que fazer... Era 5 horas da manhã, né? Então, a gente chegava e depois mudou de horário. E nessa mudança de horário eu conheci a Adriana. Ela me chamou muita atenção porque ela ia com um chapeuzinho de crochê. Ela era bem mais nova que eu. Ela ia com o esposo dela também. Um casalzinho bem jovem, assim. E começou a me chamar a atenção. E quase no fim da rádio a gente fez amizade, trocamos o WhatsApp, beleza. Aí nós começamos a conversar pelo WhatsApp. E é aquela questão que eu te falei, né? Você queimou o dedo e eu também queimei o dedo. Daí a gente falou assim, puxa, Gessé, já criou bolinha no seu dedo, né? Ai, Gessé, já saiu a aguinha da bolha e tal. Se identifica pela situação. A gente se identificou pela situação. Então a gente conversava horas mesmo pelo WhatsApp. A gente ficou, assim, é até interessante falar que ficou amiga, mas ficamos amigas, né? Foi uma amiga da rádio. Sim. E a gente se identificou demais no que eu sentia, ela sentia, a gente compartilhava, a gente trocava experiências, né? Ah, você tá conseguindo fazer atividade física? Ah, eu ainda não tô. Ah, e serviço? Como é que você tá de serviço? Ah, tô de licença. E você? Ah, tá. Então a gente tinha muita coisa em comum, muita coisa em comum mesmo. Então em pouco tempo a gente ficou amiga. E aí aconteceu o seguinte, o câncer dela voltou, né? Deu metástase, não no seio, mas foi para outro órgão, foi para o cérebro, foi para o pulmão, se eu não me engano. E o dia que eu estava indo no hospital visitá-la, no meio do caminho, o marido dela me mandou um WhatsApp e falou, olha, Rosângela, não dá para visitar a Adriana porque ela teve que ser sedada. Ela estava ficando muito nervosa e foi sedada. Aí eu voltei do meio do caminho, chateada, né, porque eu ia vê-la. E aí passou pouco tempo, ela veio a falecer. E foi muito difícil para mim, muito difícil mesmo. Uma situação, quer dizer, você estava vivendo aquilo de dentro e também por conta dessa amizade que você criou, você estava vivendo de fora, também torcendo pela vida de uma amiga, né? De uma pessoa que se tornou muito importante para você. Essa pessoa vem a falecer no meio de um processo que também você está lutando. Exato, foi bem difícil. Difícil perder a amiga, difícil o medo de voltar em você também, porque a gente tem medo. Qualquer dorzinha que aparece, você já acha que é o câncer voltando, né? A impressão que dá é que o câncer tá ali na esquina esperando para te pegar novamente, né? Hoje eu já não tenho mais esse sentimento, graças a Deus, né? Assim, não com tanta intensidade como antes. Tem um pouquinho ainda de resquício, falar que não é mentira, né? Mas no início o medo é muito grande, é muito forte. E aí eu passei por essas duas experiências, daí eu fui exonerada do serviço, acabei sendo exonerada, fiquei 3 anos afastada de licença médica, né? Nesse vai e não vai, porque eu estava no estágio probatório, perdi o serviço, fui readmitida, tudo. E acabou que chegou um ponto que até a depressão veio. Sim. Né? Veio a depressão. Veio uma nova luta. Uma nova luta. É um efeito dominó, né, tia? Exato. Que vem de coisas, resquícios pelas situações e tudo mais. E um novo pensamento, como eu vou sair disso. Eu acredito que por conta da depressão,
uma dificuldade ainda maior, porque é um outro tipo, né? Por aquilo que você já viveu, pensando, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? E agora? Exato. E agora? Né? É interessante que na hora da doença, você passa firme. Você vai, Deus te dá uma força assim que é incrível. Você não, a gente fala assim, não tem essa força. Se não é Deus te dar aquela força, você não passa. Sim. Mas depois você arria, né? Você vê que, ufa, daí a hora que você relaxa, aí a depressão me pegou. Certo. Me pegou e eu me fechei, o tio conversava comigo, eu me fechei, não conversava com ele, não olhava no rosto dele. E aí eu comecei com crise de choro, chorava por mais de uma hora e não conseguia parar. E ele mais uma vez foi meu amigão, né? Não sabia o que fazer. A importância da pessoa que está do seu lado, Exatamente. né? Tá ali persistindo, lutando junto com você, Exatamente. Né? Aí eu tinha muito preconceito em ir para psiquiatra, não por achar que era coisa de louco, nunca tive esse preconceito. Uma vergonha, talvez? Não, o preconceito era assim, a avó dizia assim, se começar a tomar remédio controlado, depois você não consegue parar. Então eu sempre guardei isso na minha cabeça, ela nunca quis tomar. E eu achava que se eu começasse também não ia conseguir parar, né? Sim. Só que eu me vi num ponto que eu não tive como deixar de ir. Já estava no limite. Eu precisei de ajuda, porque eu não tinha mais o que fazer, entendeu? Sim. Assim, até pensar bobeira, pensei bobeira. E aí eu precisei, de fato, procurar ajuda e foi a melhor coisa que eu fiz. Sim. O dia que eu cheguei lá na consulta, a psiquiatra, ela me abraçou com o olhar. Eu fui tão bem acolhida, porque eu até falei isso pra ela já, doutora, no primeiro dia você me abraçou com o olhar e foi assim, muito bom. É interessante ouvir isso, pra mim vem uma questão de você, o nosso tato pela percepção, Exato, ela muda, né? Ela muda, exato. Eu cheguei lá falando pra ela assim que a situação que eu estava, né? E ela se compadeceu de mim, mas ela não posso dizer que ela teve dó, não foi dó, ela teve empatia. Ela literalmente se colocou no seu lugar. Exatamente. Então isso foi maravilhoso para mim. Foi, assim, abriu o filtro para eu me relacionar com ela. Sim. E graças a Deus o remédio que ela deu foi assim de primeira, não deu nenhuma reação adversa, foi muito bom o remédio. E hoje estamos aí. Maravilha. Estamos aí. E a luta, ela continua, né, tia? Continua. Tipo assim, a vida, ela é isso aí, né? A gente tem, eu acredito até por conta, veio um câncer, veio um segundo câncer, depois veio a depressão, você lutou contra tudo isso, venceu, tem vencido cada dia. Só que dia a dia a gente tem lutas, né? E a luta ainda é o seguinte, né? Eu tô sem a minha mama direita ainda. E eu falo que eu fiz quimioterapia sem querer, fiz radioterapia sem querer, tirei a mama sem querer, tirei meus órgãos internos, assim, Raspou a cabeça sem querer. Raspei a cabeça sem querer, tirei os órgãos, o útero, essas coisas, tudo sem querer. Agora, refazer a mama é uma questão pessoal. É uma coisa que eu quero. Sim. Tem muita gente que fala, pra quê? Não sei o que. Começa um processo beleza, você, a vida, né, o natural, entre aspas, né, pelas consequências aconteceram aquilo que você não teve escolha. Exato. Agora você quer ter a escolha. Eu quero ter a escolha e eu vou refazer minha mama, se Deus quiser, logo. Amém. E eu quero. Maravilha. Voltar e é interessante que na época que você raspou o cabelo, raspou a cabeça, eu raspei junto. Verdade. E depois do processo que você deixou crescer, a gente vem deixando o cabelo crescer juntos. E detalhe que meu cabelo não era enrolado, e agora nasceu enrolado igual o meu. Tá certo, muito bom. Talvez a galera que tá assistindo, né, quem me conhece de algum tempo, ninguém sabia dessa situação, né? Na verdade, também falando um pouco desse lado, deixar o cabelo crescer era um sonho meu de muito tempo, né? Há mais de 10 anos eu estava tentando deixar o cabelo crescer e estar com a minha tia, um símbolo, na verdade, né? De estar lutando junto,
me ajudou a vencer e batalhar no sentido de manter, persistir a ideia de deixar o cabelo crescer. Nós Muito estamos bom. com Cabelo para mais ou menos do mesmo tamanho, verdade. né? Muito bom, maravilha. Bom, tia, obrigado, né, por prazer, compartilhar. cara. Na verdade, isso eu tô aqui, trouxe ela, né, para estar falando isso com a gente, não simplesmente, quer dizer, não para expor uma história simplesmente, né, mas sim porque realmente tem servido de lição para minha vida, né. Todos nós temos nossas lutas diárias, né, e às vezes lutas de muito tempo, né? E a luta dela tem servido de lição, a própria cura dela, e daqui em diante também, né? Tudo aquilo que ela vem lutando, vencendo, serve de muita lição para muitas coisas que a gente vive aí, até em meio a esse momento aí de pandemia, para a gente ressignificar nossas reclamações diárias aí e também naquilo que nos pega, cada um sabe onde aperta no calo ali, onde dói, pra gente que seja de um gás a mais para você continuar lutando, acreditando, porque a parada vem, né? A mudança acontece, basta a gente realmente querer lutar e não tem problema, vamos dar a mão, vamos se ajudar, que logo a gente vence tudo isso. Verdade. Muito obrigado, tia. Nada, Te amo muito. Também te amo, lindo.